Bom, minha gente, boa noite mais uma vez, né? Estamos de volta aqui com mais uma aula de geografia. Querendo já falar para vocês que a gente vai iniciar uma série de revisões, tá? Dentro do conteúdo de geografia. Se dermos para a gente iniciar hoje, maravilha, né? Se não der, nós ainda temos conteúdos novos, né? Ainda dentro da série de aulas de geografia que a gente vem dando, vem ministrando durante esses meses, tá? E hoje nós vamos começar um conteúdo também, vamos falar de um conteúdo que é muito importante também para o nosso conhecimento aqui dentro dessa questão de geografia. Na verdade, assim, eu já falei diversas vezes e tenho certeza que vocês têm guardado isso na mente de vocês, né? O estado de Alagoas, ele é um estado de proporções grandes, né? Assim, na verdade, o estado de Alagoas é o segundo menor estado da região Nordeste, né? Então, a gente já tem aquele entendimento de que a região Nordeste é aquela região característica pelo polígono da seca, né? A gente entende que a região Nordeste ela está dividida ainda em zona da mata, né? Está dividida na zona da mata, dividida em agreste. Ela também está dividida em sertão e meio norte, né? Então, o que a gente precisa pensar e entender com relação a isso aqui já é algo que chama muita atenção, chama muito nossa atenção. E por que eu chamo essa atenção para esse determinado conteúdo, determinado assunto? Vamos pensar aqui comigo. Muitos de nós aqui já assistimos aquele filme O Alto da Compadecida, não é isso? Um filme, uma longa-metragem muito boa, né? Antigo, mais de 20 anos, muito boa, mas que traz aquela característica do Sudeste, né? De que toda a região Nordeste é uma região seca, né? Ou de que todo o Nordeste ele não tem chuva. A galera aqui vive debaixo de um sol causticante e que vai morrer debaixo desse sol causticante, né? Querendo ou não, ainda hoje a gente pode perceber isso, mesmo nos tempos mais modernos, né? Ou nos dias de hoje, tempos contemporâneos, como a gente vai entender, a gente percebe que ainda somos tratados dessa maneira, né? Ainda somos tratados na maneira de que o Nordeste é um local seco, não cai chuva. E a gente já vai perceber que isso está completamente errado, né? O Nordeste ele é composto também por litoral. Esse litoral ele é um litoral chuvoso, sim, tá? Inclusive a gente já falou diversas vezes, várias vezes aqui dessa questão climática do litoral nordestino. Nós temos as ações das ondas de lestes, né? As ondas de leste e das frentes do Oceano Atlântico. Temos essas ações dessa característica climática que acaba se chocando uma com a outra e trazendo uma boa quantidade de chuva para o litoral do Nordeste do Brasil, né? Essa quantidade de chuva, ela é característica no estado de Alagoas, ela tem algumas formas diferentes de acontecer. Por exemplo, no litoral, a gente tem uma grande quantidade de chuva, uma grande assim, eu digo, o litoral ele chove de 1.000 até, na sua quantidade máxima de pluviosidade, os 1.900 milímetros de pluviosidade, né? Os 1.900 milímetros de chuva. Então, essa é a questão do litoral de Alagoas, né? Que compreende-se ao Nordeste. A gente precisa entender que compreende-se a essa região do Nordeste. As chuvas aqui elas são bem distribuídas, né? Na verdade, a gente tem chuvas de inverno a verão no litoral, tá?
sendo que a maior intensidade dessas chuvas, elas acabam acontecendo no inverno, né? Mas durante o verão nós também temos uma quantidade de chuva, uma pluviosidade mais ou menos de 1.000 milímetros de chuva caindo ali nas regiões litorâneas, que a gente vai chamar, que ela vai se estender posteriormente também para essa região, a gente chama litoral mais próximo do mar, mas zona da mata englobando toda essa região, inclusive os tabuleiros costeiros, né, que está ali próximo às planícies, próximo ao litoral do estado de Alagoas, né? Então, a gente tem essa quantidade de chuva. 1.900 milímetros de chuva não é pouca chuva, né? É uma grande quantidade de chuva que está caindo ali no litoral nordestino, das regiões que compreendem o polígono da seca, mas que a climatologia ela tem outras características a serem trabalhadas, né? Então, isso é uma questão climatológica. E a gente pode perceber, por exemplo, no agreste do estado de Alagoas, a gente ainda tem uma quantidade de 400 até 900 milímetros de chuva ali nas porções mais altas do agreste, que são as porções dos tabuleiros, ou que são as porções dos próximo ao Planalto da Borborema, né? Ali a gente vai pegar as cidades de Quebrangulo, Palmeira dos Índios, Chão Preta, né? Viçosa, inclusive a Suíça alagoana, que é a cidade de Mar Vermelho, que está ali próximo a essa região de Planalto, tá? Então, gente, isso aqui já começa uma base, uma gama, uma base de revisões que vocês precisam estarem a par destes conteúdos, tá? Vocês precisam estarem a par dessas características que nós estamos passando agora, até mesmo de forma um pouco mais rápida. Mas é isso que acontece. Então, nós temos litoral de Alagoas e agreste de Alagoas que cai uma certa quantidade de chuva, que a gente vai chamar de pluviosidade, que essa pluviosidade vai ser medida em milímetros, né? Esses milímetros. E nós temos uma parte do estado de Alagoas que é a que compõe ao semiárido nordestino, né? Que está ali também junta que faz a sua composição com o polígono da seca, né? Então essa parte do estado ela tem pouca pluviosidade, é semiárido, mas ela mesmo assim continua com pluviosidade, né? Mesmo assim ela continua tendo essa quantidade de chuvas, né? Que a gente pode perceber. Então é o seguinte, minha gente. A gente já começa a entender que nem todo o Nordeste brasileiro é o Nordeste que tem seca, né? Então, a gente acaba tendo essa ideia, mesmo morando aqui, nós acabamos tendo essa ideia a partir da mídia, que vai jogando essa ideia também ali, imaginando, quando se fala de Nordeste, basicamente de forma mais complexa, de forma mais geral, a mídia sempre coloca uma terra seca, com sol muito causticante, e isso que vai acontecer, que nós vamos observar, são essas condições, né? E eu já começo dizendo que o Nordeste ele está dividido, né? Dividido em algumas porções, né? Algumas porções climáticas e algumas áreas também, que essas áreas elas são diferentes na constituição climática, na quantidade de chuva, na quantidade de pluviosidade que acabam caindo nessas áreas, né? Então, é isso que vai acontecer, tá? Falando nisso, aí nós vamos perceber o seguinte, nós vamos ter uma outra ideia. O estado de Alagoas, ele passa a ser dividido também, assim como o Nordeste está dividido em Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, né? O Meio Norte é a região, minha gente, que a gente chama de Mapitoba, tá? É importante que vocês peguem isso daí também, tá? Porque, de repente, numa... Como é o nome? Mapitoba. Ah, tá. Quase não entendi. Então, de repente, numa questão de geografia, pode cair uma questão de geografia geral também para os níveis médios e superiores.
Ah, professor, mas assim, o que é Mapitoba? O meio norte é a região do Mapitoba. E o que é o Mapitoba? Pelo amor de Deus, que palavra esdrúxula é essa, né? O Mapitoba, minha gente, é aquela região que a gente chama de região do Maranhão, Piauí, Pi, né? Tocantins, Tó, e Bahia, Bá, né? Então, Mapitoba, onde está localizado o meio norte, né? Que faz o ecótono ou uma faixa de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica, o bioma de floresta amazônica, né? É essa região do Mapitoba. Então, nota aí, Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, região do Mapitoba, tá? É uma região de transição. O estado de Alagoas está dividido nas suas mesorregiões, né? Suas mesorregiões, que nós com certeza já sabemos essas mesorregiões, né? O leste alagoano, a gente vai chamar de leste, mas pode ser que nós possamos ver ele como zona da mata, tá? Então, assim, leste alagoano, agreste e sertão. Professor, eu já sei dessas questões, eu já sei disso. Por que você começou a falar novamente? Porque é o seguinte, nós temos, além dessas regiões, dessas mesorregiões, né? Leste, agreste e sertão, além dessas mesorregiões, nós temos uma divisão das regiões do estado de Alagoas em regiões intermediárias e regiões imediatas, que a gente precisa entender também essas divisões, tá? Que vão estar completamente diferentes das divisões de mesorregiões. Então, a gente vai precisar fazer uma definição e entender de forma diferente. E eu vou dizer piorar, né? Mas para complicar, nós vamos ter ainda regiões de planejamento do estado de Alagoas, né? Essas regiões de planejamentos, tá? Então, isso o que eu estou falando agora é algo que nós vamos começar a destrinchar e vamos começar a ver a partir de agora também, né, essas divisões a partir dessas regiões. As regiões intermediárias e regiões imediatas, elas, na verdade, foram mudadas. E por que que foi mudada, minha gente? Porque o processo de urbanização, ele tem hierarquias, né? Hierarquia. Então, há cidades que são polarizadoras da economia da determinada região que ela está localizada. Quando eu digo polarizadora, eu quero dizer assim, que ela chama a atenção para ela, que ela tem um forte destaque econômico, que ela tem um destaque nos 3 setores da economia e ela tem mais destaque do que as outras regiões que estão ali próximas. Por isso que nós vamos chamar de regiões polarizadoras, tá? Ademais, a gente vai saber que antes de 2017, ou até 2017, Alagoas era composta por micro-regiões. Só que o termo micro-regiões acabou, né? A gente acaba o termo micro-regiões, porque a geografia é algo que se transforma, que modifica, que muda, né? Então a gente viu população aumentar ou população diminuir. Como, por exemplo, a menor população do estado de Alagoas está na cidade de Pindoba, 2.066 habitantes, né? É a cidade de Pindoba, ali na região serrana dos Quilombos, é a cidade com o menor quantitativo de habitantes do estado de Alagoas, né? Então, nós vamos ter essa mudança, uma mudança na economia, uma mudança no processo de urbanização, no crescimento populacional, na densidade demográfica. Essas mudanças vão acontecendo e por isso que foi determinante para haver a mudança em todas as regiões do Brasil pela nova formulação do IBGE, que é de 2017, que transformou o estado de Alagoas, nós estamos falando de Alagoas, né?
que transformou o estado de Alagoas em duas regiões intermediárias, tá? A região intermediária de Maceió e a região intermediária de Arapiraca. Cada uma dessas duas regiões intermediárias são compreendidas por regiões imediatas. Essas regiões imediatas, cada uma delas tem a sua capital. Quando eu digo capital, digo seu centro regional de polarização. A cidade que é destaque dentro dessas regiões imediatas. Beleza, minha gente? Vocês conseguem me compreender o que eu estou falando? Se vocês já conseguem, dê um joinha aí para a gente perceber que nós estamos pegando o entendimento de vocês, tá bom? Mas vamos aqui, né? Tudo bem. Vamos aqui, vamos fazer uma divisão, tá? Vamos fazer a nossa divisão. Ó, pegando a região, o leste alagoano, né? Leste alagoano, tenham um pouquinho de paciência comigo, tá? Hoje, durante essa aula de hoje, né? E vamos tentar compreender. Pegando o leste alagoano, nós temos o maior quantitativo de cidades, né? Estão localizadas no leste alagoano, né? Esse maior quantitativo de cidades, 52 cidades localizadas no leste alagoano. É a região que tem a maior população, na realidade, 1/3 da população do estado de Alagoas está na região do leste alagoano. É a região mais desenvolvida do estado de Alagoas. O primeiro PIB, né, do estado de Alagoas está nessa região leste alagoano, que está ali na cidade de Maceió. A cidade de Maceió é a cidade mais urbanizada, né? Quando eu digo mais urbanizada, que tem o maior contingente populacional e a maior densidade demográfica do estado de Alagoas. E isso vocês já sabem por quê. Por quê? Porque a cidade de Maceió é a capital do estado, né? Por ser a capital do estado, compreende o maior número de oferta no terceiro setor da economia, que é o setor de serviços e comércios, né? E isso faz com que ela seja atração ou atrativa de migrantes de outras regiões de dentro do próprio estado de Alagoas, mas que também possa vir também de outras regiões aqui do Nordeste, tá? Então, ela é o principal centro polarizador, o principal centro da região Centro-Oeste. O que nós vamos pensar? Quais são as cidades que compõem o leste alagoano? Aí nós vamos pegando aqui de baixo. Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu, que fazem limite com o Rio São Francisco, e Piaçabuçu limite com o Rio São Francisco e limite com o Oceano Atlântico, né? Então pega aqui Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu. Nós vamos subindo um pouquinho, sobe de Piaçabuçu e encontra com Feliz Deserto. Feliz Deserto faz limite com a cidade de Coruripe, que também está no leste alagoano. Coruripe está aqui fazendo limite também com a cidade de Teotônio Vilela e Teotônio Vilela com Junqueiro, que também está no leste alagoano. Aí nós temos aqui Campo Alegre, Jequiá da Praia, né? As duas também fazendo limites aqui com Coruripe, sendo que Coruripe é uma das cidades importantes também do leste alagoano. É isso que eu quero que vocês compreendam também. Aí nós vamos subindo um pouquinho, a gente encontra a cidade de Campo Alegre, né, no leste alagoano. A gente encontra, próximo aqui, Campo Alegre, nós encontramos a cidade de Anadia. Anadia, Boca da Mata, São Miguel dos Campos, né, bem pertinho. Quem viaja para Maceió já vai perceber aqui que Boca da Mata está aqui sentido litoral, né? Sentido litoral, mas fazendo a cidade de Boca da Mata, fazendo divisa com a Agreste Alagoana. Tá? Então, Boca da Mata, aí a gente tem Barra de São Miguel, Roteiro, e próximo aqui a capital do estado de Alagoas, a primeira capital do estado de Alagoas, que é a cidade de Santa Madalena, né? Santa Madalena do Sul. E aí, deixa uma pergunta aqui para vocês. Santa Madalena do Sul, né? Santa Maria Madalena, na verdade, do Sul, era a primeira capital do estado de Alagoas, né? Ou foi a primeira capital do estado de Alagoas, uma cidade muito importante, que hoje recebe qual nome? Deixa aqui com vocês, me respondam, por favor.
Maravilha. Maravilha. Estudou geografia comigo, geografia de Alagoas, com certeza. É isso aí, minha gente. Olha, uma pessoa só, não ria não, por favor. Uma pessoa só respondeu, né? Mas eu queria que todos já tivessem, vou digitar aqui, já vou mandar logo quem é que é essa cidade, né? Então, a gente sabe que é Marechal Deodoro, né? E Marechal Deodoro é uma das cidades importantes também do estado de Alagoas, que compreende um dos principais PIB, tá? Aqui pertinho, eu vou falar mais na frente, vou dar um spoiler agora, mas vou falar mais na frente essa questão do PIB, né? Então, um dos principais PIB do estado de Alagoas. E já foi subindo, né? Já fomos subindo aqui, tá? Gente, eu sei que é muito difícil de vocês acabarem sabendo de todas essas cidades, mas vocês vão pegar uma cidade ou outra e vão entender que essas cidades vão estar localizadas em determinada mesorregião, tá? Esse é o meu intuito aqui, tá bom? Não é que vocês, eu vou saber de todas as cidades, vai ser difícil, não vou conseguir. Não, não precisa também decorar todas as cidades, inclusive nós vamos ter uma faixa de 5 questões de geografia, né? Mas que vocês acertem todas as questões de geografia que acabarem caindo, tá? Então vamos aqui. Marechal Deodoro, pertinho. Vamos fazendo aqui essa geolocalização, que aí nós vamos entendendo, né? Pertinho aqui de Marechal Deodoro, tá lembrado daquele complexo, minha gente? Aquele complexo que a gente chama de Celme. Me digam aí, mais uma pergunta, por favor. Hoje eu vim para perguntar. O que é o Celme? Pessoal, fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque eu vou respondendo questões durante a semana também e vou vendo que caem essas questões também. E aí, minha gente, o que é o Celme? Celme. Professor Celme, como assim? Celme, o que é Celme? Celmm. Tá lembrada? Maiara Fernanda tá lembrada. O que é o Celme, minha gente? Ô, professor, eu tô quase me lembrando, mas tem a ver com algumas regiões juntas, alguns. Eu esqueci dessa. Algumas regiões. Eu acho que só vendo é que eu vou saber. Só vendo a questão essa. Deixa eu dizer o seguinte, Aê! Seriam as lagoas, isso aí, minha gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Demais. Maravilha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens, tá bom? Que eu estava aqui olhando minha imagem. Estou lembrada, seriam as lagoas, não é, professor? Isso aí. O Celme. E é algo que a gente praticamente. Olha só, minha gente. Quem não estiver estudando para o concurso não vai saber, né? Tendo as questões de geografia, não vai saber o que é isso, porque isso é muito específico. Né? Professor, Tem professor que nem fala disso. professor, na verdade eu não estou estudando não, só quando na hora da aula, mas se cair uma questão, assim, eu vendo, eu vou saber a resposta se for um assim, sabe? Eu vendo a questão, vou lembrar. Sim, com certeza, mas estou dizendo assim também da questão de quem não está nem participando da aula, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Porque, olha só. O material tá na onde? Que eu. A Eu já apostila. enviei, mas envio novamente, tá bom? Sim, depois Aí, fica. olha só. Eu quero pegar. Envio sim. Olha só, o que é o Celme? Vamos lá, nota aí. Celmm, Celme. Poxa, meu Deus, Celme, o que é isso? Vou ficar maluco. Celme é o complexo. Isso aí. É o complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba. Por que estuarino, minha gente? Por que estuarino, professor? É um complexo. Um complexo engloba o quê? Duas principais lagoas, né? E que são as lagoas que também deram referência ao nome do estado de Alagoas, que é a Lagoa Mundaú-Manguaba, mas também tem a Lagoa do Roteiro e a Lagoa Jiquiá, tá? Que deram os nomes, mas as maiores são a Lagoa Mundaú-Manguaba e é o complexo estuarino. Estuarino faz referência a deságue,
faz referência a foz, tá? Ou seja, foz em estuário. A Lagoa Mundaú e Manguaba, elas se ligam por um canal e esse canal deságua no Oceano Atlântico em estuário. Por isso que chama de complexo estuarino, tá? Então é o complexo estuarino, lagunar, Mundaú, Manguaba, tá? Fecha isso daí, grava isso daí, bota na sua mente, gravei, acabou-se, foi gravado. Né? Então, fazendo parte desse... Novamente, é a Lagoa Mundaú, Manguaba e como é o nome da outra? Que é a menos importante? As lagoas importantes do estado de Alagoas que deram, que são sinônimos para que o nome do estado de Alagoas viesse a acontecer, chamado de Alagoas, é a Lagoa Mundaú, Manguaba, Lagoa Jequiá e a Lagoa do Roteiro. Sim, fiz. Ótimo. Mas grava aí o Selme. O Selme é o complexo estuarino lagunar, Mundaú, Manguaba, tá? É só o Selme, é só a Lagoa Mundaú e a Lagoa Manguaba, que a Lagoa Mundaú recebe águas, estão lembrados lá, né? Recebe águas do rio Ipanema, Ipanema não, Ipanema está aqui no sertão. Recebe água do rio Paraíba, quase me esqueci. Recebe água do rio Paraíba e a Lagoa Mundaú recebe água do rio Mundaú, né? Então, e nisso eles desaguam aqui no Oceano Atlântico. As cidades que estão próximas desse Selme, tá? São as cidades que compõem também o leste alagoano, tá? Elas compõem o leste alagoano. Então, as cidades que estão aqui próximas ao Selme são as cidades de Marechal Deodoro, Pilar, Coqueiro Seco, Satuba, Santa Luzia do Norte e a cidade de Maceió, né? Aqui os bairros de Bom Parto, né? Que estão aqui próximo, próximo à Lagoa Mundaú, né? Aí nós temos essas cidades compreendendo o leste alagoano, já dá para fazer um entendimento pelo complexo também, né? Do ladinho aqui de Maceió, qual a cidade? A cidade que um amigo meu é funcionário lá, né? É a cidade de Rio Largo, né? Do prefeito Gilberto Gonçalves. Então, tá aqui a cidade de Rio Largo. Do ladinho de Rio Largo, Atalaia. Aí nós temos a cidade com a menor população do estado de Alagoas, que faz parte do leste alagoano também, Pindoba. Sobe um pouquinho, Viçosa, Champreta, aqui do lado, Cajueiro, Capela, Santana do Mundaú, Branquinha, União dos Palmares. Aí nós temos aqui uma cidade aqui pertinho também de Rio Largo, Messias, Atalaia fazendo o limite. A cidade de Murici. E como já é revisão, aí a gente já tem que também falar disso aqui. A cidade de Murici é uma cidade que tem uma importante reserva ecológica, né? Uma importante reserva ecológica. Essa reserva ecológica, né, a gente chama de RESEC do Murici, né? Ou a reserva ou unidade de conservação do Murici. E essa unidade de conservação, ela é o quê? É a unidade que conserva resquícios da mata. E aí, minha gente, vamos participar. Hoje eu quero vocês participando. Resquícios da mata Atlântica. Vamos isso aí, né? É isso aí. Resquícios da Mata Atlântica, né? Tá aqui no Murici. A maior parte ainda desses resquícios aqui na cidade de Murici. Então tem Murici, Murici, Messias. Aí a gente vai subindo aqui pelo Oceano Atlântico. Nós temos Paripueira. Ao ladinho de Messias temos Flecheiras, São Luís do Quintude, Barra de Santo Antônio, aqui no litoral, né? Passo de Camaragibe,
São Miguel dos Milagres, Porto de Pedra, Japaratinga, Maragogi. Do ladinho de Maragogi, Porto Calvo, e aqui pertinho de Porto Calvo, as cidades de Jundiá, Novo Lino, Campestre e a cidade de Jacuípe, né? Também temos a cidade de Colônia Leopoldina e Ibateguara, tá? Então, São José da Laje também. São as cidades que compreendem ao leste alagoano. Gente, o leste alagoano é o forte, um forte desenvolvimento econômico voltado para cana-de-açúcar. E nós vamos pensar principalmente nas principais cidades. Olha aqui comigo. Pensar nas principais cidades para esse forte desenvolvimento da economia da cana-de-açúcar. Coruripe, né? Coruripe, São Miguel dos Campos. Nós temos aqui Maceió, mas subindo aqui para a região norte do nosso estado, temos ali a cidade de Porto Calvo e voltada aqui nesse meio da cana-de-açúcar, voltada para a fruticultura, nós temos a cidade de União dos Palmares, né? Voltada para a fruticultura, principalmente no cultivo da laranja, né? Esse cultivo da laranja. Então, são as cidades com forte desenvolvimento econômico voltado para o cultivo da cana-de-açúcar, tá? As cidades que compreendem o leste alagoano. As cidades que vão compreender o agreste, parece até conhecida nossa, porque a gente dá uma passeada de vez em quando por elas, né? Aí as cidades do agreste, vamos pegar aqui, fazendo limite com o Rio São Francisco, nós temos quem? A cidade de São Brás, Traipu. Aí a gente já sabe, São Brás, Traipu, já sei as cidades que fazem limite com elas, são próximo dela, então já fica um pouco mais fácil. São Brás, Traipu, Campo Grande, Giraldo Ponciano, a nossa querida Lagoa da Canoa. Aí nós temos Feira Grande, do ladinho aqui de Feira Grande, São Sebastião, do ladinho de São Sebastião e Lagoa da Canoa, Arapiraca, Caíbas, Limoeiro de Anadia, Coité do Noia, Igaci, né? A cidade de Igaci, Cacimbinhas, Minador do Negrão, Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios, Belém, Tanque d'Arca, Maribondo, Mar Vermelho, Paulo Jacinto e Quebrangulo, né? São as cidades aqui pertencentes ao agreste alagoano. E, gente, caindo assim uma questão que venha falar do agreste alagoano, eu tenho certeza que ele coloca as principais cidades para a gente identificar. Quais são as principais cidades? Arapiraca, né? Não tem como fugir, vai colocar como principal cidade Arapiraca, colocar também Palmeira dos Índios, tá? Como principal cidade, e pensando num forte desenvolvimento agora, um aumento do PIB que essa cidade está passando agora, a cidade de Craíbas, né? Esse aumento do PIB voltado para a questão da mineração, né? A mineração do cobre ali na mina do Serrote, em Palmeira dos Índios, né? Que está fazendo com que o PIB da cidade de Palmeira dos Índios, não, Craíbas, fazendo com que o PIB da cidade de Craíbas ele passe agora a ter um forte aumento por essas questões mineradoras. As questões ecológicas, né? Depois é que elas virão como resultado, que acontecem. Isso aí. A MVV, Mineradora Vale Verde, né? E aí nós vamos pegar, professor, principais cidades do sertão alagoano. Não, Marcelo, na verdade, sim. Agora ainda não. Entende? Agora ainda não. A gente olha assim, não, mas já estão reclamando que está
tá tendo rachadura em alguma casa, e não sei o quê, né? Mas agora ainda não será a maior fonte de reclamação, né? Essa reclamação acontecerá, sabe quando? Daqui a mais ou menos 10 anos, né? 10 anos, 10, 12 anos por aí, quando acabar o recurso, né? Que é o recurso mineral ali, né? Quando acabar esse recurso mineral, que ficar aquela barragem, além daquela barragem, a mina, né, que vai ficar ali a céu aberto, né, aquelas questões todas, a questão da infiltração pelo solo, né, essa infiltração que pode contaminar, que na verdade já se tem uma ideia de que está contaminando o rio Traipu, né, que passa ali pela mina do Serrote, né, que passa por ali. Então, vão ser reclamações futuras, né? O PIB agora dá uma aumentada, mas no futuro vai vir seus problemas por aí, né? Mas o que nós somos? Um simples professor de geografia. Às vezes ninguém, não, nós estamos fazendo as coisas programado, com todos os direitos reservados, com isso, com aquilo. Aí acontece o que aconteceu com a Braskem, né? Mais de 20 anos de operação na cidade de Maceió e acabou deixando o solo da cidade de Maceió oco, né? Fazendo com que a maior parte ali da cidade, no centro de Maceió, ele acabasse evacuando as suas pessoas, né? Beleza. Aí, minha gente, nós temos aqui a questão do sertão, sertão do estado de Alagoas. Sertão alagoano voltado para a bacia leiteira, né? Um forte desenvolvimento nos laticínios, na carne de corte e também na agricultura de subsistência. Essa agricultura de subsistência, ela está voltada ali para a produção. Até os anos 50, a gente tinha uma forte produtividade, 50, 70, uma forte produtividade do algodão, né? Mas, infelizmente, entrou em decadência a produção do algodão. E aí ficou a pecuária de corte e a agricultura de subsistência, voltada para a plantação do milho, do feijão e da mandioca e de alguns tubérculos. A mandioca é um tubérculo, na verdade, né? Do tubérculo como a mandioca. Hoje, essa região do sertão alagoano ela está passando por um crescimento, né? Um desenvolvimento na como é, meu Deus? Na produção, né? Na produção e reprodução de ovelhas e cabras, né? Os ovinos e os caprinos. Né? Então, está passando por esse desenvolvimento, principalmente aqui a cidade de Pariconhas. Pariconhas fazendo também aqui limite com o estado de Pernambuco. Né? Então, tem aqui, nas cidades que fazem parte nessa divisão das mesorregiões do sertão alagoano, aí a gente pega Jaramataia, né, que já pela mesorregião já é sertão, Jaramataia, Major Isidoro, que tem uma maior produção, na maior produção dos bovinos, está em Major Isidoro. Aí você pode dizer assim, não, mas eu entendia que esse grande quantitativo de bovinos, ele era na cidade de Batalha. Eu sempre pensei isso, que é Batalha a terra do queijo, do leite, o melhor queijo de Alagoas vem ali de Batalha. Que história é essa? Mas justamente a gente tem a carne de corte, né? E carne de corte e a maior produtividade nessa criação do gado aqui na cidade de Major Isidoro, também Estrela de Alagoas e Palmeira dos Índios, tá? Mas vamos tirar aqui Estrela de Alagoas e Palmeira dos Índios, vamos botar Sertão Alagoano, Belo Monte, Batalha, Jaramataia, Major Isidoro. Vamos subir aqui para a terra da Rainha Marta. Qual é a terra da Rainha Marta, minha gente?
Vamos lá, participe comigo para vocês ficarem com som. Oi, Riacho. Isso aí! Muito bem. Vamos lá para Dois Riachos, que também é sertão alagoano, né? Aí a gente tem Olivença, Olho d'Água das Flores, Jacaré dos Homens, e a gente tem uma cidade aqui em Israel, né? No sertão alagoano. Não, o que é isso? Israel? Você tá louco? Mas tem a ver ali, gente, com Israel. Palestina, né? Então a gente tem também isso aí, Marcelo. A gente tem a cidade de Palestina, Pão de Açúcar, né? Uma das maiores cidades do estado de Alagoas, né? Pão de Açúcar. Aí nós vamos ter aqui em Pão de Açúcar, nós vamos ter Monteirópolis, Senador Rui Palmeira, Carneiros, Santana do Ipanema, e essas cidades bem pertinho assim, que parece uma parecida com a outra. Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras, Maravilha, Ouro Branco, né? Aí Ouro Branco, a gente já pega aqui a região imediata de Delmiro Gouveia, Canapi, Inhapi, Piranhas, Olho d'Água do Cavalo. Isso! Mata Grande, uma das maiores cidades do estado de Alagoas, né? Mata Grande, Água Branca, Delmiro Gouveia, um forte desenvolvimento voltado para a questão da produção de energia, né? Delmiro Gouveia, e a cidade de Pariconhas, com um forte desenvolvimento hoje para a criação de ovinos e caprinos, né? Então tá aí, a gente faz essa subdivisão, ou essa divisão das mesorregiões. Williams, por que você está falando isso? Gente, eu estou falando porque essas mesorregiões, elas vão acabar mudando, tá? Depois elas vão entrar em uma mudança. Não a mudança das mesorregiões, mas a gente vai ter regiões de planejamentos do estado de Alagoas. Essas regiões de planejamento, elas vão ter as cidades que são as cidades que a gente vai chamar de cidades polo, ou como a gente entende, cidades polarizadoras, né, que vai acabar ocasionando essa mudança depois, tá? Então, gente, lógico que vocês já sabem que isso é uma revisão, né? Isso vocês já sabem como é que está dividida a mesorregião, as mesorregiões do estado de Alagoas. É uma revisão, mas uma revisão é para a gente voltar a olhar, perceber aquilo. Já teve gente aqui que tinha esquecido, do CELME, né? Então, com certeza hoje já voltou a lembrar, né? Isso são as mesorregiões. Mas vamos lá, minha gente. As mesorregiões está de boa. Agora, Alagoas está dividida em duas regiões intermediárias, né? Bem óbvia essa pergunta. Quais são elas? As duas regiões. E Maceió. Essa daí não esqueci, não. Isso, as duas regiões intermediárias, Arapiraca e Maceió. A capital principal dessas regiões Maceió, é a capital do estado de Alagoas, mas também é a capital regional da região intermediária de Maceió, né? É a cidade mais polarizadora, a gente pode assim dizer, dessa região intermediária. Na região intermediária de Arapiraca, como a própria nome já vem dizendo, a capital polarizadora da região intermediária de Arapiraca é Arapiraca. É a mais desenvolvida do agreste e do sertão alagoano, né? É a mais desenvolvida, inclusive, é o segundo PIB do estado de Alagoas, é o PIB de Arapiraca, tá? Então, nós temos ela como a capital regional, só que aí Arapiraca e Maceió dividem-se em regiões imediatas. Então, vamos aqui para a região imediata de Maceió.
quais são as regiões imediatas de Maceió? Essa eu ainda lembro. Vou decorrer, né? Lembra? Sim, Maravilha. né? Prenda, Maceió, aí eu tentei decorar ela na sequência para não esquecer, que eu vi que na prova caiu Ó, uma assim, uma coisa. ó, Aí é ótimo. Maceió, Porto Calvo, Penedo, São Miguel dos Calma, Campos, calma. É Luciano tá falando? prenda, deixa eu pensar direito. É Tá, Maceió, sim, aí tem as três, né? Que as três é Porto Calvo, São Luís do Quitude, no caso é duas, né? Aí tem duas. Penedo, São Miguel dos São Porto Calvo e São Luís do Quintude, não é isso? Aí Penedo, E essas duas formam uma região imediata. é. Aí depois Maravilha. Penedo, São Miguel dos Campos e União dos Palmares. E E Atalaia. Ainda deve, Atalaia. eu acho. Ainda tem mais, mas só Perfeito. Não, tem mais não. Perfeito. Tá perfeito. Maravilha. Maravilha demais. Né? decorei. Ter aprendido essas regiões intermediárias já é perfeito. Tá tranquilo já por aí. Então, maravilha. Agora vamos lá para a região intermediária de Arapiraca, ou imediata de Arapiraca. Eu decorei essa também, porque eu pensei, homem, vai que na prova tenha, vou decorar logo elas todas. Cônica, Então, na região intermediária de Arapiraca, a gente tem a região imediata de Arapiraca, que aí é tem também, né? A gente Palmeira, tem que. Sim, aí Delmiro Gouveia, ótimo, aí, deixa eu ver, Santana do Ipanema, na maravilha. aí tem aquelas que parece que é três, né? Maceió é São duas. três. Isso, são três. As três são Batalha, Pão de Açúcar D'água. e Olho d'Água das Flores. Maravilha, minha gente. Olha só, tá perfeito demais. Perfeito demais. Se vocês conseguem pegar dessa forma, já é uma maravilha, entendeu? Já é uma maravilha mesmo, que aí vocês já conseguiram pegar, destrinchar, na verdade, as regiões intermediárias, né? Já conseguiram destrinchar essas regiões intermediárias. Pronto, maravilha. Com isso, né? Com isso a gente segue para um próximo conteúdo, tá, minha gente? Com isso a gente já segue para esse próximo conteúdo, que está aqui, ó. Olha só. O estado de Alagoas, ele vai ser composto por essas regiões imediatas e regiões intermediárias, pela nova formulação do IBGE, tá? E essa nova formulação, ela foi de 2017, então é bom que vocês também gravem essa data dessa nova formulação, que é a formulação de 2017, tá? Vai gravando essa data. Beleza. E aí, olha só o que é que acontece aqui. Nas regiões de planejamento, nós vamos ter umas pequenas mudanças, né? Nessas regiões de planejamento. Então, ó, o estado de Alagoas, ele vai estar dividido em 9 regiões de planejamento, tá? Está dividido nessas 9 regiões de planejamento. Essas 9 regiões de planejamento, cada uma delas tem a sua cidade polarizadora dessa região. Então, o governo do estado de Alagoas divide essas regiões de planejamento pela questão da distribuição dos repasses do FPM para esses municípios e principalmente para os municípios polos, ou os municípios polarizadores, né? E a distribuição de recursos estaduais também para esses municípios polarizadores, tá?
Então, dessas 9 regiões, aí nós vamos ter, a região que nós vamos chamar de Alto Sertão, tá? Alto Sertão. Qual a cidade polo da região do Alto Sertão, Williams? A cidade polo dessa região vai ser Delmiro Gouveia. E depois nós saberemos quais são as próximas regiões. Mas a polo é Delmiro Gouveia, porque ela vai ter um desenvolvimento a partir dessa cidade, né? Vai ter um desenvolvimento a partir de Delmiro Gouveia. Aí, o Alto Sertão, a gente tem como principal cidade Delmiro Gouveia, tá? Nós temos, depois do Alto Sertão, o Médio Sertão, né? O Médio Sertão vai ter como cidade polarizadora a cidade de Santana do Ipanema, né? No Médio Sertão, Santana do Ipanema. E aí, gente, do Médio Sertão, nós já vamos ter aqui passando do Médio Sertão, nós vamos ter o Agreste, né? Esse Agreste, ele vai estar subdividido. A gente vai ver, ela é uma área de planejamento, tá? Que vai ter uma subdivisão. E no Agreste, com certeza, que a cidade polo do Agreste tinha que ser a cidade de Arapiraca, né? Com certeza, é a cidade de Arapiraca. E aí nós temos o Baixo Sertão. Não. Lembra que eu falei em outras aulas, nem sei qual foi a aula, mas eu falei, disse, minha gente, cuidado, viu? A gente tem Alto Sertão, Médio Sertão, mas a gente não tem Baixo Sertão. A gente tem Baixo São Francisco, tá? Então, o Baixo São Francisco, as cidades que estão já aqui bem perto do deságue do Rio São Francisco no Oceano Atlântico, né, perto da Foz. E aí o Baixo São Francisco, a principal cidade desse Baixo São Francisco vai ser a cidade de Penedo, que vai ter uma característica para a economia, para a cultura, né, material e imaterial, né, dos prédios tombados pelo governo, essas coisas vão ser a cidade de Penedo. Aí nós temos as regiões do Tabuleiros do Sul. Como o leste alagoano é composto por faixa litorânea e posterior à faixa litorânea, nós temos os tabuleiros, nós vamos chamar essa região aqui mais abaixo de Tabuleiros do Sul, que tem como cidade polarizadora a cidade de São Miguel dos Campos, né, que vai ser o principal polo dessa cidade, vai ser São Miguel dos Campos, mas vai vir acompanhada por outras, como Campo Alegre e Coruripe, que tem um forte desenvolvimento voltado ali para a questão da cana-de-açúcar. E pulando aqui os Tabuleiros do Sul, a gente tem o Planalto da Borborema, né, a região de planejamento do Planalto da Borborema, que tem como cidade principal a cidade de Palmeira dos Índios, que vai ter o seu desenvolvimento voltado também, minha gente, principalmente para a pecuária, tá? Que vai ser a carne de corte também e os laticínios, viu? Na região serrana dos Quilombos, na região serrana dos Quilombos, nós vamos ter as cidades de União dos Palmares, né, como a cidade polarizadora, e União dos Palmares vai ser a cidade polarizadora porque ela recebe muita visita, principalmente por ser a região de refúgio, né, de refúgio dos negros, de refúgio dos escravos, né, a região do Quilombo dos Palmares, né, uma região de resistência dos negros e escravos. E aí nós vamos ter a região metropolitana, que vai estar voltada para a cidade de Maceió, que o seu forte desenvolvimento, nós vamos falar isso posteriormente, mas um forte desenvolvimento na questão do comércio e serviços. E nós vamos ter a região de planejamento norte, que é a região de Maragogi, que vai ter um AMP de desenvolvimento econômico voltado para a questão do turismo.
tá? Então, a partir daí a gente começa. Olha só, imagem linda, né? Bonita essa imagem. Quando eu vejo, eu me lembro da nossa terra, do nosso estado de Alagoas. Né? Então, aqui, nós já vamos começar falando, né, da região do Agreste, né? Do Agreste, região de planejamento do Agreste. Nota aí, minha gente, por favor. Eu vou mandar slides, mas é bom notar. Cada vez que você nota, você acaba fazendo com que a sua mente ela leia duas vezes ou entenda o texto duas vezes, né? Então, ó, a região de planejamento do Agreste, tá aí a imagem bonita que vocês estão vendo, né? Os tocos de milho, né? Fumo ali mais à frente, alguns resquícios de algodão também. O Agreste, ele é composto pela sua cidade principal, que é a cidade de Arapiraca, né? Mas, no caso da região de planejamento, minha gente, por isso que a gente fez aquela questão das mesorregiões, tá? Na questão da região de planejamento, o Agreste é composto por Belo Monte, né? E aí, se você vê pela questão das mesorregiões, Belo Monte faz parte da mesorregião do Sertão, mas da região de planejamento, Belo Monte faz parte do Agreste, tá? Então, a gente tem Traipu, Belo Monte, Batalha, Jaramataia, Giraldo Ponciano, Campo Grande, Feira Grande, São Sebastião, Lagoa da Canoa, Arapiraca, Craíbas, Coité do Noia, Taquarana e Limoeiro de Anadia, nessa região de planejamento do Agreste. Então, o que é essa região de planejamento do Agreste? Olha só, minha gente. Na verdade, ela é polarizada pela cidade de Arapiraca. Quando eu digo polarizada, eu quero dizer que a cidade de maior influência é a cidade de Arapiraca. E aí a gente vai perceber que essa maior influência ela vai servir tanto para a região agreste, quanto ela vai servir para a região do sertão alagoano. Você observa quais são as duas cidades que têm uma oferta de profissionais especializados na área da saúde em oncologia. Você só vai ver a cidade de Arapiraca e só vai ver a cidade de Maceió, aqui no estado de Alagoas. Então, você pega uma pessoa que mora ali em Pariconhas, vamos botar logo para distante mesmo, pega uma pessoa que mora ali em Pariconhas e, de repente, essa pessoa acabou desenvolvendo um câncer, ela vai fazer o seu tratamento aqui na cidade de Arapiraca, tá? Que é a cidade polo do Agreste alagoano e a cidade polo da região de planejamento também do Agreste, tá? Então, ela é a cidade polarizadora, né? É o principal centro de comércio e serviço do interior do estado. Então, quando você olha assim, que ela é o principal centro de comércio e serviços do interior do estado, você vai perceber que as outras cidades que estão ao redor da cidade de Arapiraca, eles têm um desenvolvimento do seu comércio a partir da cidade de Arapiraca, minha gente. Então, assim, a gente pode perceber, de forma assim, empírica mesmo. Quando eu digo de forma empírica, o conhecimento empírico é aquele que é praticado pela sociedade, né? Então, de forma empírica, se você vai fazer suas compras ali, hoje a gente tem um costume mais, né? A gente acabou deixando de fazer as compras no supermercado das nossas cidades e a gente pega aquele costume, eita, vou fazer compras no Atacadão, vou fazer compra no Azul, né? Então, vou fazer compra nesses supermercados grandes. Veja a característica da polarização da cidade. Vocês sabem que o Atacadão, ele faz parte de um holding, né? Na verdade, de um conjunto de empresas. Ele faz parte desse conjunto de empresas. E uma das principais empresas desse conjunto é o Carrefour, né? Então, assim, eu ouvia muito falar o nome Carrefour quando eu era pequeno, né? E parece que desapareceu assim. Mas a gente sabe que o Carrefour é um dos
mercadões, né? A gente chama assim, grande varejista, né? Ali da região sudeste do nosso país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você pega e vê uma rede varejista está instalada na cidade de Arapiraca. Por quê? Porque ela é polo, porque ela é centro, entendeu? Então, ela é centro aqui dessa região de planejamento do Agreste, tá? Então, é o principal centro de comércio e serviço do interior do estado. E aí, quando eu digo essa questão de você vai lá no atacadão, o que você vê é você com um carrinho pequeno, botando uma coisa de cada vez, e uma galera, né? Uma galera que tem os seus... Gente, sem preconceito, tá? Por favor. Nós estamos dando aula aqui, não há preconceito. Mas sabe o que é a galera dos mercadinhos, né? Supermercado são variedades de produtos. Os mercadinhos são uma pequena quantidade de produtos. E antigamente, que a gente não chamava nem de mercadinho, né? Lembra que antigamente nós chamávamos de bodega? Né? Então, você vê essa galera que eles vão lá para esses grandes varejistas para encherem o estoque na sua cidade. Né? Então, Arapiraca é polarizadora e o centro de comércio é o centro de comércio e serviço do interior do estado. Aí a gente pode perceber que é uma cidade com um forte crescimento populacional. Com essa questão do forte crescimento populacional, nós já estudamos em outros encontros que tivemos aqui, né? Então, o crescimento populacional voltado para... A gente vai pensar o quê? A cidade de Arapiraca é a segunda maior cidade? Não. Ela é a segunda cidade com maior população do estado de Alagoas. Ela e a cidade de Maceió, né, junto com algumas outras cidades, como Palmeira dos Índios e Rio Largo, vão compor 1/3 da população do estado de Alagoas, que está acima dos seus 3 milhões de habitantes, né? Então, ela tem esse forte crescimento populacional, porque ela tem um forte desenvolvimento ainda, um desenvolvimento industrial aí na sua cidade, ou aí em Arapiraca, né? E aí a gente tem a cidade de Arapiraca também voltada ali para a questão da cultura do fumo, né? A produção do fumo em pequenas propriedades, e ela também é um fluxo importante em todo o agreste sertão alagoano. Então, consegue perceber esse fluxo importante. Minha gente, quando a gente fala de fixos são casas, moradias, construção civil. E isso, o PIB de Arapiraca é o segundo maior também do estado. Também chega a ser o segundo maior do estado, tá? E aí, olha só, gente, quando falo de fixo, falo de construções, né? Fixo, casas, tá? Industrialização. Isso, fixo. E fluxos, a gente fala na questão de fluxo, a gente fala de fluxos materiais, né? Fluxos materiais e imateriais. Né? Então, estamos falando de fluxos de pessoas e fluxos de mercadoria. Olha, minha gente, não pense simplesmente, tá? Olhando pela visão geográfica, viu? Não pense mesmo, simplesmente que o governador do estado, o antigo governador do estado, fez a duplicação da rodovia que liga Arapiraca a Maceió. Ele está pensando no povo. Sim, não vamos dizer que não está pensando no povo, mas essa duplicação de rodovias é mais voltada para que haja menos tempo de translado, né? Translado ou de logística de produtos, né? De produtos que vão estar no mercado.
Então, essas duplicações é mais para fomentar a economia dessas cidades que vão estar ligadas. Tem um autor na geografia chamado professor Milton Santos, e o professor Milton Santos ele diz que as cidades têm uma hierarquia e elas estão ligadas por redes, né? As redes de telecomunicações e também as redes de transportes, né? Então, tem essa questão, né, dessa logística. Diminui-se o tempo e essa diminuição de tempo faz com que haja uma maior rentabilidade econômica, minha gente. Isso é uma visão geográfica, tá? Faz que haja essa rentabilidade econômica. Então, agora você olha assim, então, professor, a duplicação que o governador está fazendo entre Arapiraca, Palmeira dos Índios e Arapiraca e o sertão alagoano, não é porque tem alguém lá que está doente e precisa chegar mais rápido aqui no oncologista. Sim, tem essa questão também, mas é voltado para fomentar, aumentar a economia daquela cidade, né? Então é por isso que faz essas questões de infraestrutura, tá? Isso são infraestrutura para desenvolver aquela cidade. Então, a cidade de Arapiraca, ela se diversificou e ela concentra e distribui os fluxos importantes em todo o agreste e sertão alagoano. E olha, você pensa aqui, tá vendo? Pensa aqui junto comigo. Quando fala agreste e sertão alagoano, ela tem forte influência no agreste e tem forte influência para o sertão alagoano. Por que não tem forte influência para o leste alagoano? Porque o leste alagoano, as influências vão estar voltadas nas cidades de São Miguel dos Campos e principalmente na cidade de Maceió, tá? Então, vocês conseguem me entender? Bota o joinha aí, vamos ficar triste. Mas não respondeu, né? Então, nós temos essa característica, né? E aí, aí a gente vê o que acontece. Arapiraca, o crescimento da cidade de Arapiraca, né? Ele faz com que seja visto a expansão urbana, né? Ou seja, o aumento da população na cidade de Arapiraca, o aumento dessa população, com esse aumento da população, processo de urbanização, e aí, nesse processo de urbanização, as grandes feiras, né? Gente, ainda hoje, né, a gente sabe que diminuiu o fluxo, mas a gente sabe que ainda hoje existem pessoas, dia de segunda-feira principalmente, é o dia mais caótico do trânsito na cidade de Arapiraca, porque você tem dia de segunda-feira aqui, gente do Agreste, gente de Lagoa da Canoa, Feira Grande, Giraldo Ponciano, mas você tem gente do sertão que vem para Arapiraca para fazer a feira em Arapiraca, né? Inclusive, a gente vê que os espaçamentos dos carros, né, dos meios de transporte para o traslado dessas pessoas, eles diminuem o horário no dia de segunda-feira, que é o maior pico, né? O dia de segunda, por conta da grande feira que tem a cidade de Arapiraca. E no domingo, ainda tem gente que vai fazer a feira no domingo, lá em Arapiraca, né? Na feirinha da Fumageira, né? Então, tem essa questão, né? Então, e aí o que a gente tem? Arapiraca, a teia das relações funcionais, né? E aí ela se articula também com parte do Rio São Francisco e do Vale do Ipanema. Quando eu digo parte do Rio São Francisco, aquelas cidades como Traipu, Belo Monte, né? E do Rio de Ipanema, as cidades de Santana do Ipanema, né? Aí vocês estão vendo, né? Em sua região polarizada, como se vê no caso dos municípios de Batalha, Belo Monte, Traipu, e ilustra também a importância crescente da região na pecuária, né? E aí, a gente tem o agreste, com exceção de Arapiraca,
tem a maior parte de seus municípios com alto índice de dependência relativa de transferência intergovernamentais, né? Ou seja, de ajuda do governo, né? Com exceção de Arapiraca. E que aumenta ainda mais a necessidade de se aproveitar as dinâmicas provenientes do município de Arapiraca, né? Então, a gente vê que Arapiraca tem esse forte desenvolvimento, né? Nós temos empresas de logística em Arapiraca, nós temos o aumento das varejistas de imóveis e de alimentação também, né? Ainda somos fortes produtores de fumo, ainda aqui na região do estado de Alagoas, fortes produtores de fumo e um grande desenvolvimento do comércio da região Agreste e Sertão, está ali na cidade de Arapiraca. Muito bem. Está aí. E nós temos aí mais uma imagem linda aqui do estado de Alagoas, né? Pelo que a gente olha aqui, diz, epa, tem rio aqui, pode ser alguma cidade na região do Sertão, né? E está aí, minha gente. Na verdade, é o Alto Sertão Alagoano, a região de planejamento do Alto Sertão Alagoano, tá? Essa região de planejamento, a cidade principal, nós já falamos em slides anteriores, é a cidade de Delmiro Gouveia, né? É a principal cidade, Delmiro Gouveia. Mas nessa região de planejamento, né? Assim como na região intermediária de Delmiro Gouveia, né? Só tirando a cidade de Canapi, nós temos as cidades de Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia, Pariconhas, Água Branca, Inhapi, Mata Grande e coloca Canapi, né? Se fosse falar da região imediata de Delmiro Gouveia, seriam todas essas cidades, menos a cidade de Canapi, tá certo? Então, essa é a região de planejamento do Alto Sertão, né? Então, ó, ela é polarizada por Delmiro Gouveia, né? Essa região do Alto Sertão, polarizada por Delmiro Gouveia, e a gente vê que ela tem a sua importância regional, principalmente, minha gente, voltado para a questão do comércio e serviço, tá? E nessa questão do comércio e serviço, que é o terceiro setor da economia, nós vamos ter voltado também à questão da administração pública, né? A administração pública que vai fazer também com que o PIB dessa cidade seja desenvolvido a partir desse terceiro setor, comércio e serviço, juntamente com a administração pública. Só que ela tem influência também, né? A influência também vinda do estado da Bahia, e um forte investimento, né? Um forte investimento da cidade de Delmiro Gouveia. Na maior parte ela vem do setor da energia, né? Porque é uma das cidades que teve ali, já fazendo divisa com a Bahia, Paulo Afonso, que tem uma usina hidrelétrica, né? Então, a gente tem esse desenvolvimento voltado pela questão da energia, né, da usina hidrelétrica, a primeira usina hidrelétrica aqui no estado de Alagoas, mas ela está crescendo também na questão da indústria de pequeno porte. Williams, o que seria essa indústria de pequeno porte? Seriam as indústrias varejistas, minha gente, também, né? Varejistas, indústrias de cosméticos, né? Seriam essas indústrias de pequeno porte. Uma outra coisa que a gente pode perceber é que a energia, né? Esse investimento no setor de energia, ele fez com que Delmiro Gouveia tivesse um PIB acima dos 600 milhões de reais. Né? Então, o PIB de Delmiro Gouveia, ele é de 623 milhões de reais, tá? Só que a gente vai fazer uma característica, diferenciar. 42% desse PIB está no setor do comércio e serviços, né?
42% comércio e serviço. 40%, minha gente, está voltado para a administração pública, tá? Então, vê aí, terceiro setor da economia é o que fomenta o PIB, por mais que o nosso estado foi aquele estado de desenvolvimento da agricultura familiar, né? Então, 40% está para a administração pública, 9,5% está na indústria, né? A indústria, o terceiro setor, que é da construção civil, e 7,6% está voltado para a agropecuária, né? A agropecuária vem aumentando um forte desenvolvimento e produção da ovino e caprino, dos ovinos e caprino, né? E como eu disse, ela tem também uma forte produção de milho e frutífera e também de tubérculos, tá? Então esse aumento produtivo aí na cidade de Delmiro Gouveia. E aí a gente tem essa cidade, ela está associada à agricultura tradicional. Nessa agricultura tradicional retira-se a questão do agronegócio, por isso o baixo desenvolvimento do PIB através da agricultura, porque hoje a agricultura é impulsionada pelo agronegócio, né? E aí a gente tem a agricultura familiar tradicional e a pecuária de corte, né? E como eu já falei, minha gente, destaca-se para os ovinos e os caprinos, né? Para ovelhas, né? E cabras. E ela é um grande. Ela está passando por um forte desenvolvimento também no setor turístico, né? Assim como aqui na Costa dos Corais, na cidade de Maragogi, a gente tem esse forte desenvolvimento turístico. Nós temos também aqui na cidade, ali na cidade de Delmiro Gouveia, esse desenvolvimento do turismo, né? Desse turismo regional pela região serrana, que tem a grande parte aqui da região de planejamento de Delmiro Gouveia. Quando a gente pensa em região serrana, nós vamos pensar ali na cidade de Mata Grande, né? Mas a gente tem o patrimônio histórico arquitetônico do São Francisco, né? Que está ali às margens do Rio São Francisco, e aí também voltada com as belezas dos cânions ali do São Francisco, né? E aí, ó, nessa região, Piranhas e Delmiro Gouveia destacam-se claramente no espaço de todo o sertão, né? Em termos de sua pouca dependência relativa de dinheiros do governo, resultado da participação do setor industrial, e a sua região serrana contém características econômicas pouco distintas dos municípios do Médio Sertão, com a presença da fruticultura, né? Nessa presença da fruticultura, gente, a gente tem a produção do vinho, também ali na cidade de Delmiro Gouveia, né? E a questão da produção do milho, do feijão e da mandioca, tá? Então, essa é a região de planejamento. Ó, quando a gente olha assim, você pode até dizer assim, meu Deus, como está mais difícil. Infelizmente, tem conteúdo que a gente gosta mais, tem conteúdo que se torna um pouco mais complexo. Mas quando a gente fala assim dessas regiões, você consegue perceber que ela, nessa questão, é pela questão de influência que o Estado, o governo do Estado, vai estar ofertando para essa região. Então, você vê como Arapiraca tem, ou como Delmiro Gouveia, tem um forte. O seu PIB ele é desenvolvido principalmente pela produção de energia, que é da energia hidrelétrica, né? Da hidrelétrica. Aí a gente já vai perceber que a influência do Estado, né? De transferência de renda para essa região, ela já passa a ser menor, tá? Essa influência já passa a ser menor. Minha gente, calma aí só um instantinho, tá? Deixa eu só conectar aqui. Conectar o carregador.
Pronto, maravilha. Tá aí. Agora a gente tem uma outra região de planejamento. A outra região de planejamento, né, nós vemos aqui, tá aí a imagenzinha, né? É a cidade de Penedo, né, também como uma região de planejamento, tá? Na cidade de Penedo, minha gente, nós vamos ter as cidades que vão fazer parte dessa região de planejamento, Penedo, Piaçabuçu, né, fazendo aqui limite com o Rio São Francisco e com o Oceano Atlântico, Feliz Deserto, a cidade de Igreja Nova, Porto Real do Colégio, Olho d'Água Grande e São Brás. E olha só, importante vocês se ligarem nisso aqui, tá? Isso aqui vai estar muito voltado também um forte desenvolvimento para a questão do turismo e para a questão da agricultura irrigada. E aí, quando eu falo da agricultura irrigada, às vezes cabe até uma pergunta: qual seria os produtos, né, agrícolas desenvolvidos nessa agricultura irrigada? Tá? Então, importante também ver isso aqui, ó. Essa é a região do Baixo São Francisco, banhada pelo Velho Chico e também pelo litoral oceânico. E aí, ó, tem em seu patrimônio natural, cultural e arquitetônico as características marcantes. Essa é a forte característica para o desenvolvimento do turismo, né? Desenvolvimento do turismo, além de, na história também, né, a cidade de Penedo, né, ela também ter sido uma das cidades que foram uma das principais cidades que surgiram aqui no estado de Alagoas, né? Pela história, pelo seu contexto histórico, né, e o seu desenvolvimento. Então, a gente tem essa característica cultural e arquitetônica, né? E aí a gente vai poder perceber o quê? Que nós temos o desenvolvimento econômico voltado para os centros de serviço, o turismo regional, né? E além desse turismo regional, a gente tem também uma dinâmica entre o estado de Alagoas e o estado de Sergipe, ali pela cidade de Penedo, e a presença dessa agricultura irrigada, né? Na agricultura irrigada, a gente tem a risicultura. O que é a risicultura, minha gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é a risicultura? Olha só, minha gente, a risicultura é a... Tá de brincadeira, né, Marcelo? A risicultura, minha gente, é a produção de arroz, tá? A produção de arroz nessa risicultura. É certo que a gente vai ter essa maior produção de arroz aqui, ó. Voltei o mapa para vocês verem. Tá mais aqui na cidade de Porto Real do Colégio, tá? Porto Real do Colégio, onde tem a maior produção de arroz, viu? Mas essa região do Baixo São Francisco, né, ela está voltada para essa risicultura. E a gente tem também a risicultura irrigada, tá? A gente sabe que para a produção de arroz precisa ter um terreno alagado, né? Então, essa irrigação, por estar aqui próximo ao Rio São Francisco, né, já é de grande importância, né, por essa proximidade do Rio São Francisco. Mas, além da risicultura, a gente tem também, baseado na economia da cana-de-açúcar, né? Nessa economia de cana-de-açúcar, a gente vai ter aqui... vamos ter uma produção de cana-de-açúcar próximo a Foz, do Rio São Francisco com o Oceano Atlântico, só que a gente sabe que um dos maiores produtores vão estar aqui, cidade de São Miguel e Coruripe,
né? Mas a gente vai ter esses resquícios também da produção da cana-de-açúcar, tá? Mas aí a gente tem também o turismo pelas dunas, né? As dunas que temos aqui e a foz do Rio São Francisco, né? As dunas e foz do Rio São Francisco. Só que a gente tem uma outra coisa, né? A gente tem apresentado as baixas taxas do crescimento demográfico, né? O município de Penedo, ele tem o quê? 58.650 habitantes, né? Por aí, 58.650 habitantes. Ele tem a sua posição entre as 10 maiores cidades de Alagoas em termos de população e economia, mas desenvolve a sua economia pelo turismo regional, tá? O turismo regional voltado para o patrimônio natural, cultural e arquitetônico, tá? Aí a gente tem também a agricultura irrigada, que está voltado para a questão da risicultura, né, da produção de arroz, e com pouca participação, mas temos também a cana-de-açúcar, tá? É o que vai acontecer. Alguém levantou a mão aqui, querendo falar alguma coisa? Acho que Fui eu, professor. Foi. Se quiser falar, pode falar. Sim, eu queria. Porque assim, eu pensei que o arroz ele se encaixava na agricultura, né? Eu não sabia que ele tinha uma denominação própria, né? Sim, ele se encaixa sim, tá? Na agropecuária, só que aí essa produção de arroz, a gente, como você mesmo falou, tem essa denominação própria chamada de risicultura, tá? Inclusive, a risicultura ela é muito desenvolvida nas regiões asiáticas, tá? Muito desenvolvida ali, China, Índia, né? É onde eles têm uma forte produção de arroz. E só, ó, você abriu um leque aqui para falar uma coisa, só para você ver assim, como China e Índia têm uma forte produção na risicultura, no arroz, pelos seus terrenos, né? Que eles são terrenos acidentados e tem muita chuva, através do que nós chamamos de chuvas de monções, né? O que acontece? Essas regiões do continente asiático, eles são muito dependentes, principalmente do Brasil. Inclusive, um dos maiores compradores, né, ou importadores, vamos falar assim, importadores da soja do Brasil é a China. A China ela importa muita soja do Brasil, que essa soja ela serve para a transformação de produtos alimentícios, mas também para a alimentação do gado ali na região da China, entende? Então, como o solo não é propício para a plantação de soja, e nem também só por conta dessa questão propícia, porque lá tem pouca água, não tem esse acervo hídrico como tem o Brasil, né? Tem pouca água e a soja necessita de muita água, eles acabam importando muito e desenvolvem essa questão da risicultura, porque lá tem a questão das chuvas de monções, né? As chuvas de monções elas acontecem no período de inverno, né? Essas chuvas de monções. Então, se plantasse soja nessa região, ela acabaria destruindo as sojas, porque a soja ela necessita das chuvas de verão. Sim, sim, sim. É muito curioso. Inclusive, a gente tem também, ali em Delmiro Gouveia, uma pequena parte na produção de soja também. Entende? A galera também costuma plantar soja ali em uma parte da região de Delmiro Gouveia e Senador Rui Palmeira. Tá? Então, assim, o nosso solo, o Brasil, na verdade, é um país riquíssimo no seu desenvolvimento e principalmente na agropecuária, né? É riquíssimo mesmo. A gente, nessa questão de colheita, a gente costuma dizer que o Brasil ele produz 3 vezes ao ano, entende? Então, assim, desenvolvidíssimo. E isso é muito importante, isso é muito legal
de que aconteça com o nosso país. A gente pode perceber, olha só, isso é uma questão de atualidade, tá? É uma questão de atualidade. Você falou dessa questão da curiosidade do solo, do Nordeste, né? Então, você percebe essa questão da risicultura, um solo propício para a produção do arroz, porque ele também está próximo aqui de uma fonte hídrica, que é o Rio São Francisco. E o que a gente pode perceber? Uma das coisas que a gente vai perceber é que os fixos, as construções de cidade, na verdade, o surgimento das cidades, a polis, como a gente chama, pela história, né, a história primitiva, a polis, ela surge sempre, ou a cidade, na verdade, né, ela surge sempre a partir de uma região que tenha fontes hídricas, né? Então, por exemplo, a civilização egípcia, ela surgiu através do rio Nilo, né? E eles desenvolveram isso, eles desenvolveram a irrigação, né? E quando eles passam a desenvolver a irrigação, gente, a gente fala assim de geografia de Alagoas, de repente você diz assim, eita, o professor está saindo da geografia de Alagoas, mas é importante a gente também entender, sabe, que nessas provas ele cobra aqui a geografia de Alagoas, mas ele pode acabar, principalmente para quem vai prestar o concurso para médio e superior, ele pode acabar cobrando uma geografia também um pouco mais geral, entende? Então, assim, voltando a esse assunto, o que a gente percebe? Que as cidades, elas surgem a partir do desenvolvimento de uma técnica. Eu falei aqui que o professor Milton Santos, ele usa alguns termos para denotar a geografia, e um dos termos que o professor Milton Santos usa também é o de espaço geográfico. E quando o professor Milton Santos ele fala de espaço geográfico, ele diz que o espaço geográfico é aquele espaço que ele é habitado, né? Ele é habitado pelo homem, mas ele não é somente habitado, ele é habitado e ele é transformado por ele. E, gente, isso me dá arrepio, sabe? De ver um professor brasileiro, pai da geografia, que a gente vai chamar ele também de pai da geografia, e me dá arrepio ouvir ele falar isso, sabe? Quando leio os livros dele, quando vejo isso. Ele diz que o espaço geográfico ele é habitado e ele é modificado, transformado pelo homem, e ele é transformado pelo homem para a sua existência, né? Então, assim, ele começa a dizer que o homem, ele sobrevivia a maneira que a natureza queria que ele sobrevivesse. Ou seja, vamos pensar aqui, só a nível de informação, vamos pensar aqui. Gente, se a gente quiser hoje, a gente come milho o ano inteiro. Sim ou não? A gente come milho o ano inteiro, né? Então, aqui, para quem tem um parente mais velho, mais antigo, um avô, né? Eles sempre vão dizer assim, eu digo isso porque eu ouvi muito meu padrasto falar, sabe? Meu padrasto aquele tradicionalzão, antigão. E para ele plantar alguma coisa, ele sempre costumava ter aquele conhecimento empírico e olhar para o tempo. Então, nossos avós, eles vão dizer assim, olha, o tempo de plantar milho é no dia de São José, né? Gente, eu já falei o dia de São José, eu troco às vezes ele, mas se eu não estiver enganado, o dia de São José é o dia 19 de fevereiro, né? Dia 19 de fevereiro. Então, assim, o dia de plantar milho é o dia de São José. Que você planta milho. Olha só, conhecimento empírico é demais. Pronto, ou fevereiro ou março, tá? Muito bem, tá aí março. E aí o que acontece? Aí ele sempre diz assim: se você planta milho no dia de São José, na fogueira de São João, estão ligados, minha gente, que aquele povo mais tradicional, eles têm essa questão, né? Na fogueira de São João, você vai estar comendo milho maduro, né? Então, veja assim,
essa galera mais antiga é aquela galera que vivia de acordo com a lei da natureza, a lei natural, né? Então, eles comiam o que a natureza, no tempo da natureza. Ah, eu quero batata só no período da roça. Milho só até São João. Parou São João, começar a surgir o sol novamente, não tem mais milho, não tem mais essas questões. Então, acaba por aí. Entende, minha gente? E aí o que acontece? O homem, ele transforma tanto o espaço geográfico à maneira dele, para ele sobreviver, e o espaço transforma o espaço segundo a necessidade do homem, que hoje, como eu disse, a gente come milho qualquer hora. Né? Então, por exemplo, você vai a Arapiraca, antigamente nem tinha aqui, né? Mas agora a galera começou a fazer também. E eu gosto demais. Eu vou a Arapiraca e estou voltando. Tem a galera ali no Conjunto Maria Gorete vendendo milho assado. Eu paro e tenho que comer um milho assado, porque quem gosta de milho sou eu. Né? Então, paro como milho assado. Minha mãe vai à feira todos os sábados e todo sábado ela cozinha milho. Né? Então, assim, nós já estamos no verão e tem milho. Isso é o desenvolvimento de técnicas, tá, gente? A gente chama isso de meio técnico científico informacional, né? Então, é o desenvolvimento de técnica. Esse desenvolvimento de técnica faz com que o homem não fique só agora esperando pelo tempo da natureza. Ele mesmo produz de acordo com o tempo dele. Entende? Então, nessa produção de acordo com o tempo dele, tem a questão do agronegócio, que vai fazer um forte desenvolvimento, né? Vai trazer um forte desenvolvimento, para, como é que eu posso falar? Para os produtos geneticamente modificados, né? Os produtos geneticamente modificados, os enxertos e essas questões do agronegócio. Então, o que acontece? A irrigação é um desenvolvimento de técnicas. E foi ela quem fez com que o homem primitivo, que a gente chamava de nômade, ele se tornasse sedentário, ou seja, ele parasse em um lugar, fixasse moradia, construísse cidade e desenvolvesse a agricultura. Então, a agricultura foi desenvolvida a partir de cidades que surgiram no limite de um rio, no limite ou próximo a um rio. Então, como os egípcios que surgiram pelo rio Nilo, né, que desenvolveram a partir do rio Nilo, que eles chamavam de dádiva dos deuses. A sociedade mesopotâmica, que é terra entre rios. Sim. Eu ia falar da Mesopotâmia, que não foi ela que se desenvolveu no rio Tigre e Eufrates. Isso aí. A Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? A civilização índia, né? Que se desenvolveu através do rio Ganges, né? A civilização chinesa, que se desenvolveu através do rio Amarelo, tá? Então, tipo, consegue perceber que todo mundo se desenvolve a partir de um rio. Entende? Então, essa questão do estado de Alagoas também, a risicultura, algo que a gente nem pensava que poderia ter, essa produção de arroz, mas existe essa produção de arroz a partir da irrigação, né, por estar ali próximo ao rio, tá, minha gente? Então, isso é fatores importantes mesmo para o desenvolvimento da sociedade, fator importantíssimo, beleza? Maravilha, minha gente. Gostei muito de vocês aqui participando conosco, tá? Então, vocês querem um intervalo? Eu acabei falando tanto que eu nem percebi a hora passar. Vocês querem parar um pouquinho, minha gente? Pronto, maravilha, maravilha. Agora sim, voltem, tá? Tem uma galera que tá saindo, né? Não tem problema, né? A gente tá passando conteúdo, e conteúdo, quanto mais conteúdo, melhor, né? Para o desenvolvimento. Mas nós vamos parar um pouquinho, tá?
A gente para 10 minutos e a gente volta 9 horas, a gente terminar esse conteúdo e a gente dá um descanso para vocês e a gente volta a próxima sexta-feira respondendo questões. Beleza? Então vamos parar um pouquinho aqui, cada um toma um cafezinho, uma água, um banho, dá tempo até de tomar um banho e a gente volta daqui a pouquinho, beleza?